como a gente nunca tem muita oportunidade de ter as pessoas aqui que nós convidamos, eu vou pedir paciência a vocês para a gente abrir a palavra mais para adiante um pouquinho e vou deixar o nosso convidado fazer uma réplica, né? Uma complementação. Então, depois a gente... Tudo bem. Você prefere assim? Não, e é rápido. Eu queria complementar, lembrando um fato que ocorre no mundo. E é incrível. O que Eduardo falou, momento de crise, nós estamos vivendo uma profunda crise, há uma tendência de forças que tentam reagir a essas mudanças e transformações, e uma das formas mais presentes na história é você regredir para aquilo que é a sua característica que distingue de tudo. Nacionalismo, do ponto de vista da política, é o que atrai, de imediato. Todo o movimento da crise de 30, do fascismo, do nazismo, foi baseado em cima de uma doutrina nacionalista, que é uma doutrina atrasada, que é a doutrina que sustenta os regimes mais retrógrados. E o pior de tudo isso que está acontecendo nesse momento do mundo globalizado e tendendo a cada vez maior integração, é de que há setores, à direita e à esquerda, que apelam para a ideia contrária à integração e à governança mundial. Buscam exatamente essa visão atrasada das soberanias nacionais, dos estados nacionais, da discriminação contra o estrangeiro, contra o estranho. Isso, infelizmente, e aí vem um exemplo, infelizmente você tem forças de esquerda que têm na sua origem a visão exatamente da integração internacionalista que éramos e que somos, mas que se rende à ideia contrária à integração. A Europa é um bom exemplo para a gente aproveitar essa ideia das três forças que no Brasil, três forças políticas que aqui foi colocadas e que na Europa não se fundiram, mas ganharam a eleição e conseguem ter essa perspectiva de integração da União Europeia, da visão do mundo global e que derrotaram os eurocéticos, que são exatamente aqueles que buscam no nacionalismo ou na visão mais à direita. Brexit da Inglaterra, o Salvini na Itália, o da Hungria, toda a visão nacionalista que, nos extremos, foram... um cresceu, à direita, e a esquerda derrotada. A esquerda nacionalista, essa esquerda atrasada, e que está presente no Brasil, contra as reformas, numa visão também contra a globalização, está aí presente. E quais são as forças vitoriosas na Europa deste mundo do século XXI? Exatamente, os sociais-democratas, os liberais e os verdes. Foram essas três grandes forças vitoriosas na eleição da União Europeia, que é a organização da sociedade mais avançada e mais vinculada ao futuro. Nessa perspectiva de governança global, porque ninguém vai resolver problemas. Eu me lembro um tempo que a gente falava que o capital saía de um país e ia para outro em fração de segundos. O mundo tinha se globalizado e nós, da esquerda, dizíamos o capital se internacionaliza, se globaliza, mas as pessoas não, o trabalho não. E hoje está acontecendo com as pessoas e o trabalho, com os processos de imigração, de refugiados, de superação de fronteiras. Uma coisa que Marx falava, uma frase até meio poética, que tudo que nós estamos vivendo hoje no mundo, tudo que é sólido está se desmanchando no ar. Tudo. E ter a visão internacionalista do mundo globalizado, da governança, para enfrentar a questão do clima, para enfrentar a emergência do ambiente,
para enfrentar o problema das desigualdades, a questão do emprego, a questão dos refugiados. Só a visão do mundo pode enfrentar e resolver esses problemas. Não é nenhum nacionalismo atrasado. Era isso que queria colocar, porque essas três forças que lá foram vitoriosas estão no Brasil e formam esse centro, a direita e a esquerda, centro democrático, força democrática, polo progressista, desse o nome que se queira dar, mas é que tem esse compromisso com o mundo do futuro e com a democracia. Muito bem. Bom, nós vamos partir para a segunda fase. Eu vou franquear a palavra, mas eu queria só dizer o seguinte. Vocês viram as questões, as macro questões linkadas com a nossa conjuntura e com as eleições aqui, colocadas pelos nossos convidados. Nós precisamos juntar as pessoas para discutir isso. As pessoas estão muito dispersas, estão muito desanimadas, estão muito paradas, não acreditam mais que é possível a gente reagir. Eu me lembro no tempo da ditadura, Roberto, Eduardo e vocês, que às vezes a gente fazia reunião com 3 pessoas, pô. Como é que 3 pessoas num cantinho aqui, num cantinho ali, escondido, clandestino, poderiam derrubar ou transformar aquele regime político que tinha todo o país na mão, o poder integral na mão, que matava, e nós fomos devagar, fomos juntando os trapinhos daqui, dali, de lá, e pá! Ganhamos a democracia. Então, o que está acontecendo aí é muito difícil, muito complicado, são mecanismos novos, né? Tem toda a questão da rede social, que muitos de nós não sabem lidar direito, mas um encontro como esse dá energia para a gente poder sair nessa cidade grande. Eu acho que a eleição do ano que vem, São Paulo vai ter um papel fundamental. A gente não pode deixar essa polarização ganhar a eleição aqui, nem para um lado nem para o outro. Nós temos que ter uma alternativa democrática em São Paulo, progressista, e nós aqui temos capacidade para organizar isso. Tá certo? Como o Roberto falou, primeiro turno, nós vamos querer, as forças vão querer fazer bancadas, vão querer ter representatividade com bancada de vereadores e tal, mas nós temos que buscar candidaturas que sejam candidaturas, vamos dizer assim, dentro daquilo que a gente acredita, poxa vida, tá certo? E caminhando nessas alianças, conversando. Eu acho que nós temos conversado muito pouco. Eu mesmo vou dizer para você, Soninha é testemunha disso, eu tenho pouquíssimas pessoas dessa Câmara para eu conversar sobre isso. Conta nos dedos os colegas aqui que a gente pode sentar e conversar sobre essas coisas que nós estamos conversando aqui. Vulgarizou tanto, baixou tanto o nível, entendeu? Que a gente não consegue achar companheiros para conversar. Então nós temos que buscar as pessoas, buscar gente nova, tem muita gente jovem querendo se colocar, estão se colocando. E nós temos que ter abertura para ter capacidade de trazer, não é para trazer só para dentro de cada partido, de cada um de nós, não. É trazer para o debate político, para essa periferia que está aí sem pai, sem mãe. Está debatendo política sem ver a cara do outro. Então, é a minha preocupação aqui, e é que a gente tenta fazer e que é preciso que todo mundo faça, né? Vamos combinar o seguinte, eu vou, Davi Zaia, que está aqui, que também eu vou abrir para 3, tá certo? E aí a gente, se houver perguntas e colocações que respondem, eu peço aos 2 colegas da mesa que possam responder de maneira rápida para dar oportunidade. Mais 3 até dar a hora da gente entregar a sala. E eu queria pedir para que, regimentalmente, como a Câmara faz, pudesse cada um fazer sua intervenção em 3 minutos, para poder dar para outros falarem. Então o microfone está ali. Davi, por favor, depois o Brito, 2 levantaram a mão, está ali o Cocada, que é sindicalista, a senhora depois. Então 3 primeiro, depois 4.
Não, a senhora levantou a mão depois, senhora. Eu estou dando por ordem de levantar a mão. Faz um favor, Davi. Deixa ela falar primeiro. Não, senhora. Faz um favor. A senhora levantou a mão. Enquanto isso, deixa eu falar uma coisa. A capacidade da sala é para 63 pessoas. Tem 49 sentados. Se tiver cadeira livre aí do lado de fora, pode encostar na mesa aqui. Dá a palavra para ela. Ela levantou a mão em quarto lugar, mas eu vou dar a palavra pela Além de sua cadeira reclamação. vazia aqui também. Por favor, 3 minutos. Poxa. Então não faça perguntas. Pode falar, está com a palavra. Não quer falar? Então volta para o Davi. Tá, pode falar, está com a palavra. Ó, é o seguinte, tudo que foi falado aqui, o Roberto, entendeu? Eu tenho a sua idade, a idade de vocês aqui, sempre fala em direita e de esquerda. Engraçado que no Brasil, a mesma base, o alto escalão da sociedade apoia a direita, apoia a esquerda. Tivemos aí os governos militares que foi apoiado pelos mesmos cidadãos, pelas mesmas pessoas que estão aí, né? No governo do PT, agora com esse cidadão aí que foi eleito. Um grande exemplo, temos o seu Cenoura Bervanal. Chegou a fazer uma musiquinha para um dos generais que estava no poder. E 7 de setembro estava lá. Bajulava o Lula, entendeu? E assim por direita. Aí fica nesse jogo de direita, de esquerda. Eu acho que o brasileiro, eu estou falando de Brasil, porque eu nunca saí daqui, não conheço outro país, outra sociedade. Eu acho que o brasileiro não tem essa capacidade de direita e de esquerda. E se esse cidadão fosse, esse que assumiu a presidência, fosse como de extrema direita que você falou, Roberto, eu acho que a situação não era assim. Entendeu? Principalmente o sionismo, que faz a lavagem cerebral, que a imprensa na mão deles faz a lavagem cerebral da população. Tivemos aí o sionismo, você não sabe o que é, eu vou te falar. Eu sei, querida, eu sei. Entendeu? Tivemos semana passada aí, morreu um cidadão, tudo bem. Quem é que está cochichando? Tivemos um cidadão aí que faleceu e pessoas, inclusive pessoas de idade, cadeirantes, pessoas saindo lá do subúrbio, na neblina, no frio, para ir lá ver o cidadão. Tudo bem, é um direito que se tem, ele pode ser ido lá para os outros, mas não era para mim. E eu não vejo. Por que na hora de se cobrar aqui dos vereadores, dos deputados estaduais, no Congresso Nacional, as pessoas se recusam? Né? Nós temos aí a cidade abandonada, pessoas na rua, na miséria. Nada funciona nessa cidade. E procura-se um vereador e não se é atendido. Na Assembleia também. Isso nunca é colocado. Entendeu? A imprensa na mão do sionismo, principalmente a televisão, faz a lavagem cerebral da população. Eles vivem assim. Nós tivemos um grande exemplo de pessoa. Foi o pessoal da revista Manchete. Deixou uma dívida impagável. Por quê? Porque era amiguinho do seu Juscelino Kubitschek. Né? Vivem assim. Então, isso, para mim, isso não é legal. Ok, obrigado. Davi. Pessoal, boa noite. Eu gostei muito aqui da fala do Roberto, da fala do Eduardo Jorge, né, que a gente já conhece há bastante tempo, né, e eu queria só colocar um pouco, porque acho que o desafio de construir esse trabalho pela frente, né, do ano que vem, do outro ano, né, eu vi aqui, o Eduardo se referiu aqui, terminou a eleição, havia uma animação muito grande, e o PPS, e agora o Cidadania, né, sempre muito animado com isso, vamos juntar, vamos fazer, mas nós estamos sempre ficando no altar, né? Meio abandonado, né? Mas é normal, as coisas são difíceis. Mas então a dificuldade, porque depois todo mundo acha que pode construir o seu caminho. Então acho até que sobre isso, né? Talvez o fim das coligações mais na frente vai ajudar a gente a encontrar mais fácil esses caminhos de juntar. Né? E depois vi o Natalini terminando aqui dizendo o seguinte, que olha, eu olho aqui e não vejo muito com quem conversar sobre isso. Poucas pessoas aqui na Câmara que dá para conversar sobre isso. Né? Eu estava aqui lendo, né, um artigo aqui. Li esses dias um artigo, e eu estou um pouco fora agora. Né? Eu também era deputado até março, então a gente fica nesse ambiente
do fazer política ali, né, dos deputados, dos parlamentares e tal. Agora eu estou mais fora disso, né, não estou mais lá na Assembleia, então estou aí mais solto, correndo, conversando com mais gente. E dizer, Natalina, que talvez tenha mais gente fora que dá para a gente conversar, né? Eu vou citar aqui um exemplo, né? Escreveu um artigo aqui sobre o SUS, o Armínio Fraga, essa semana na Folha. É um excelente artigo, porque o SUS é uma coisa maravilhosa. Todo mundo reclama do SUS, né? Mas são milhares de pessoas que são atendidas todos os dias, né? Assim como todo mundo reclama do INSS também, mas é 30 milhões de pessoas que todo mês recebem a sua aposentadoria, né, sem nenhum problema. Não tem outro sistema que funcione igual isso no mundo, pagando tanto. Faz 20 anos que ninguém reclama, ó, meu salário não saiu esse mês, minha aposentadoria não saiu esse mês, né? Mas o Armínio Fraga, então, ele escreve aqui o seguinte, que, né, o SUS é comparado ao sistema inglês, né, de saúde pública, porque os outros países não têm muito isso, né, países grandes, né? Só que lá eles gastam 10% do PIB deles com o sistema de saúde, né? 8 público e 2 privados. Não, é lá mais ou menos isso, né? Lá. E aqui, né, a gente gasta 4 público e 4 ou 5 na saúde complementar privada. Então nós temos que olhar isso, né? E ele escreve também, e aí ele termina o artigo dizendo que, além disso, bem diferente, claro, o PIB per capita é bem diferente. E ele termina o artigo dizendo que ainda aqui a gente tem um sistema de incentivo, ou de isenção, ou de incentivo fiscal, que favorece os que ganham mais, porque é via imposto de renda, né? Então, quem gasta muito com saúde pode abater do imposto de renda. O pobre, como ganha salário mínimo, ou as classes menos favorecidas, né, nem paga imposto de renda, então não tem como abater, né? Não tem essa. Então, o nosso sistema de subsídio é o contrário, né? Então, isso que ele espera é que a gente possa mudar isso. Então, veja, é um liberal, né? Até pouco tempo, ninguém diria até que ele poderia estar num campo onde a gente podia discutir, mas escreve publicamente um artigo como esse que mostra um caminho. Então, acho que nós temos que, entre nós, fazer isso que você colocou, tentar construir propostas, programas, para debater com esses outros que estão aí fora do nosso radar, daquelas pessoas que a gente está acostumado a discutir, que a gente acha que nós temos que construir só entre nós, não vai dar certo, só com o pessoal da nossa matriz. Tem muita gente atrapalhado ainda por aí, perdido, não está entendendo esse mundo da transformação, das mudanças, né? As mudanças no mundo do trabalho que você citou, né? A tecnologia, né? Que traz problema para um lado, mas está trazendo solução para o outro, né? O ambiente o meio ambiente tem alguma chance por causa da tecnologia. Se não fosse pela tecnologia, nós estávamos lascados, ia continuar tendo que desmatar para produzir um pouco mais de comida, porque senão o pessoal ia morrer de fome, né? Graças a isso tem jeito de resolver. Claro que tem que enfrentar a situação, porque senão tem gente que quer continuar, né? Porque tem capitalista atrasado também, quer continuar produzindo da forma antiga, tal. Nós estamos vendo vocês colocaram isso. Então, acho que é isso, né? Acho que nós temos que, entre nós, como foi colocado aqui, sentar, discutir, pensar propostas, mas olhar que tem muita gente aí fora querendo e disposto a discutir. Se a gente tiver capacidade de fazer isso, acho que a gente tem uma boa solução para construir uma alternativa para 2020 com os nossos partidos. E talvez para 2022, em função até da ausência da possibilidade de coligação, ser empurrado para construir alguma coisa mais orgânica que possa fazer frente a essa realidade do país. Muito bem, muito bem. Brito, depois o senhor, né? O senhor levantou a mão, depois do Brito? Quem levantou a mão? Boa noite. Na realidade, eu não vou fazer uma observação, eu vou fazer um questionamento para a mesa. Dentro dessa fusão sugerida, que eu também acho que tem grande possibilidade de acontecer, qual é a probabilidade de governo que essa fusão possa mostrar para a sociedade para criar um eleitorado de camisa, como é, por exemplo, hoje o do PT e o da extrema-direita do Bolsonaro? Quanto à fusão aqui, Davi, eu vou fazer uma sugestão. O Cidadania é 23, o PV é 43. Vamos juntar o 4 do PV e o 3 do Cidadania, está tudo certo. Fica 43. Tá bom. Cocada. Raimundo Cocada, dirigente sindical.
Bom, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Raimundo Cocada, eu venho do Transporte, Sindicato da Fiscalização do Transporte do Estado de São Paulo. A minha observação, o Eduardo Jorge, na fala dele, pelo menos o que deu para mim perceber que saiu quase 4 candidatos. Né? O já dito Bolsonaro, Lula, o candidato do Lula, e essa possível saída do social-democrata, mas talvez o democrata de coração, o que pensa no meio ambiente, né? Liberal, né? É o liberal. E depois o Freire elegeu mais um, que é a frente nacionalista, que não quer mudança, do atraso, né? Não, nem sempre. Ele tá brabo para diabo com o PT, tá? Você já sabe o que está falando. Aí, na minha conta, deu 5. Nenhuma frente, ou pelo menos 5 frentes, 5 candidatos com certo potencial, e na caloria da eleição, as ofensas, aquela coisa toda, se não vamos levar um erro de novamente a coisa ruim continuar. Tá certo? Essa é a grande preocupação. Então, eu acho que na construção disso tem que perder um pouco a vaidade e ver o que é menos ruim para o país, para nós não cair novamente no erro. Eu perguntava para vocês se não é possível reduzir esse número. Ok, vamos fazer o seguinte, muito bom. Vamos ouvir mais 3, aí vocês estão vendo aí o que o pessoal está falando, depois a gente traz. Mais 3 que queiram falar. Vamos ver. Roberto, quem mais? Porque fica muito longe da fala deles. Você quer falar já? Eu queria aproveitar o Roberto falar, dar mais espaço. Então tá, então vai, Roberto. O Eduardo está propondo que responda agora esse questionamento, depois falam mais 3. Comente. Tudo bem, vamos lá. Não sei se deveria, mas como os tempos de obscurantismo começam a estar muito presentes, e não é apenas no Brasil, dizer que a gente precisa tomar muito cuidado, não é para defender Luiz Mir, é para a gente não cair em visões que causaram tragédias no mundo. Sionismo, antissemitismo, como se estivessem dominando o mundo. Isto é algo que Hitler usou de uma forma exponencial de barbárie. A gente precisa saber que nos evangélicos, que nas 95 teses de Lutero, está lá também uma visão contra os judeus de uma forma terrível. E isso é uma história da humanidade que nós precisamos ser página do passado. Se nós não devemos ver estranho que é o estrangeiro, muito menos estar discriminando pessoas por conta da sua etnia, da sua religião. Isso é uma primeira coisa que a gente tem que, no Brasil, inclusive, afirmar muito, porque a ideia dos nós contra eles, é a ideia do discurso de ódio. Então, ter muito presente isso. Tolerância. Questão da liberdade. Então, a segunda coisa é que esse centro, a direita, a esquerda, desse o nome, com as várias matizes, se tivermos a capacidade de ter um candidato, esse seria o ideal. Mesmo não tendo um candidato, se tivermos a capacidade de ter uma candidatura que cresça, ele se transforma no único candidato dessas forças, porque outros se esvaziam. Não vai ter 5 alternativas do ponto de vista de força política. O processo
tende a polarizar e pode até sair um terceiro como grande aglutinador. Não vamos nos esquecer que o segundo turno de 2018, os votos brancos nulos foram de uma quantidade nunca acontecida de eleição no Brasil. Se você levar em consideração a abstenção e tudo mais, a grande maioria do eleitorado brasileiro não votou nem na alternativa Bolsonaro, nem na alternativa Haddad. Então, há na sociedade claramente um setor que não está nessas duas bolhas, bolsonarismo ou lulopetismo. Existe um grande movimento. Será que temos a capacidade de, construindo um programa, tendo um bom candidato, tenha a capacidade de aglutinar? É isso. E eu não fiz nenhuma menção a uma candidatura de frente nacionalista, até porque essa nacionalista o Bolsonaro representa. As forças mais à direita estão lá. O problema da esquerda é um nacionalismo que durante um certo tempo, para nós no Brasil, existia, de que anti-imperialismo fortalecia uma ideia nacionalista, que era uma luta contra o imperialismo mundial no tempo da Guerra Fria. Taticamente, aquilo era justificável, porque era a disputa de países contra uma hegemonia, no caso da América Latina, hegemonia norte-americana. No tempo da Guerra Fria, não estávamos na órbita da hegemonia soviética. Mas no mundo multifacetado como agora, é evidentemente que a ideia nacionalista é uma ideia só reacionária, só retrógrada. Não tem nenhuma perspectiva de ser uma luta para a humanidade. Ao contrário, é de tentar regressão. E no Brasil nós estamos vendo isso. E aí junta aqui no Brasil com a característica que precisamos ter a coragem. E eu quero dizer isso. Nós precisamos enfrentar esse fundamentalismo religioso que tenta se implantar no país. E não tem tolerância maior do que a religião. Não tem um mundo mais intolerante do que aquele baseado na ideia de que aquele povo tem a salvação. O Brasil entrou agora, inclusive com o Itamaraty, num encontro internacional, falando que o governo brasileiro vai fazer movimentos para criar a ideia da crença nas pessoas que não creem na religião cristã. E aí vem a Hungria e o Brasil dizendo que os cristãos estão sendo perseguidos. Ou seja, nós vamos criar aqui algum Estado Islâmico para tentar matar aquele que não tiver a fé que pretende ser religião oficial contra a República Laica Brasileira, que é uma outra coisa que a gente precisa estar afirmando permanentemente, até para que os religiosos tenham plena liberdade de seguirem as suas religiões. E os que não tiverem religião também tenham essa liberdade de se afirmar ateus. Essa é a sociedade que a gente tem que começar a pensar para o Brasil. Então é nesse sentido que fiz... olha, não é fácil, mas essa tarefa nós temos bem mais tempo do que tivemos em 18. Agora, quero aqui, e acho que é possível, Davi colocou, nós perdemos, por exemplo, teve um momento em que o PPS estava preparado para essa sua mudança em cidadania junto com a rede. Isso chegou a discutirmos como seria essa integração, porque a rede tinha um impedimento que a legislação, num certo casuísmo, colocou que só poderia fazer fusão partidária quem tivesse pelo menos 5 anos registrado como partido no TSE. Era um casuísmo para evitar o surgimento de outros partidos, tipo o PSD de Kassab. Então, foi nitidamente um casuísmo. Vamos impedir isso para o futuro. Aí criaram essa legislação. E a rede estava impossibilitada de fazer a fusão. Mas nós do PPS tínhamos dito que iríamos fazer a fusão de fato. Não era fusão de direito, mas iríamos integrar a rede como se fusão fosse. Lamentavelmente, teve setores da rede que acharam isso que você disse, Eduardo, imaginando, vamos ver se a gente consegue superar daqui para frente.
O Davi disse, não foi a primeira vez que nos deixaram no altar. A gente tentou um outro casamento com o PSB e o PSB também nos deixou. Então, nós continuamos abertos a essa possibilidade. Se isso não vier ainda agora, mas o que eu acho que poderia daí, e aí vocês poderiam tocar isso, e em São Paulo, com o Partido de São Paulo, eu nacionalmente adoto isso, de iniciarmos um debate de como vamos trabalhar, pelo menos esses 3 partidos inicialmente, nessa campanha de 2020. Começar a saber como estamos nos estados, aonde é que está, é possível uma unidade em torno de uma candidatura numa grande capital que nós temos, se não tem de um outro partido, é aquele o caminho, como vamos agir, se podemos agir conjuntamente na política de São Paulo. Eu acho que a gente pode começar a fazer isso, tirar alguma coisa de concreto desse bom encontro que nós estamos tendo aqui. Muito bem, muito bom. Roberto, depois você. Tinha mais um que levantou a mão ali, você. Pode passar para frente aqui para poder ganhar tempo? Então, você e você, por favor. Eu peço que mantenha nos 3 minutos para a gente poder. Bom, boa noite a todos, boa noite à mesa. Na verdade, não é bem uma pergunta, é uma curiosidade. O Eduardo falou muito, né, na construção de uma governança global. Eu acho que a gente passa por um período, a humanidade, de distopia, né? A primeira grande tarefa é recuperar a utopia, que foi, né, o que foi comum a todos nós que viemos dos partidos socialistas, né, dos partidos de esquerda. Isso ficou perdido um pouco no tempo. Uma questão que eu acho fulcral para a humanidade é a gente discutir... Só um pouquinho. É que o Roberto precisa escutar aqui a fala. Pediria que a senhora depois pudesse conversar com ele, para ele ouvir aqui a fala. Senta um pouquinho. Pode falar. Então, eu acho que uma das questões fulcral, e aí passa por utopia, que seria até uma utopia maravilhosa, se a gente pudesse contar com alguma aliança com o liberal, né? Os liberais hoje no mundo, o coração deles são na sola do sapato, só para não te repetir a frase que você usou. Grande parte dessa distopia, desse momento de falta de perseverança, é em cima do capital financeiro, que hoje em dia tomou conta da tecnologia, do trabalho, né? É só a gente observar as raízes, a educação, como bem está me ajudando aqui a vereadora Soninha, né? As grandes revoltas têm um princípio, é o princípio econômico. Não dá mais para você ter esse nível de disputa onde a individualidade do ser humano foi transformada em um valor qualquer. Então, eu acho que uma aliança nossa aqui, já para 2020, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma plataforma econômica. Não dá mais para a gente andar nas periferias e ver o que acontece lá. Está aí, Paraisópolis, o que é aquilo? 5 mil pessoas no final de semana, que é um inferno, a gente não sabe quem está certo, quem está errado, e a gente sabe que tem governo que não olha para aquilo, não tem assim um pingo de sensibilidade, fala, olha, existe, aquilo é uma realidade, vamos preparar um local. Está aí o Gilberto, que eu trabalho com ele há muito tempo, todo mundo me conhece. A nossa luta é só ver o que tem de dinheiro para parque, né? O que tem de dinheiro para a área de infraestrutura na cidade. Então, nós precisamos, não é o modelo do PT, que foi privilegiado, né, pela maior expansão do capitalismo, né, metade do século XX, para cá, e isso virou o quê? Criou uma classe mista, que depois evaporou-se, não criou nada no lugar, e a gente tem esse cenário. Então, eu acho, para os nossos partidos, que têm a responsabilidade, né, de manter esse planeta em pé, né? E esse capital financeiro está preocupado com isso. Uma parte dele, a parte melhor, mais sensível, que é com quem a gente quer fazer aliança, deveria a gente procurar para essa grande frente. Nós já tivemos frente aqui, tivemos frente em 82, tivemos frente em outros períodos, mas agora nem isso a gente consegue construir. Eu acho que o único caminho, o caminho do meio do pequeno Buda, é a gente centrar fogo nisso. Essas questões de costume, a gente não pode relativizá-las. Elas estão presentes, a sociedade está ficando homofóbica, violenta com as minorias.
Mas eu acho que a gente tem que ter um plano factível, né, contando a verdade de como é que a gente pode recuperar as cidades do ponto de vista econômico e humanitário. Tudo bem. Pode vir. Você levantou a mão? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Adélcio. Vocês estão no raciocínio correto. Na entrada da Soninha para ser candidata a prefeita, foi o Roberto Freire que começou esse trabalho. Começou o trabalho onde era viável para uma candidatura ter candidatura própria. E foi aí que o PPS teve uma boa bancada. Depois veio o Lula, começou a levar todos os deputados nossos lá para a base deles, e governadores, né? Então, nós diminuímos de novo, mas não perdemos a essência. Então, hoje, em conjunto, 3 partidos, conforme o Roberto Freire colocou aí, fazendo um trabalho mais forte, trazendo mais pessoas. E a grande polarização, que é o PT e o PSDB, está declinando, está diminuindo. O PT praticamente foi votar em Bolsonaro para não eleger o PT. E muitas pessoas boas do PT saíram do PT. E do PSDB, a eleição do Alckmin já mostrou que o PSDB está indo no mesmo caminho, está caindo também. Então, a alternativa de poder, se você sair organizado dessa eleição que vai ter de 2020, em conjunto, em todo o Brasil, com certeza vai sair vitorioso para 2022. Tá? Você está no caminho correto. Muito obrigado, viu? Palavra. Boa noite à mesa. Meu nome é Roberto, boa noite a todos. Bom, peguei muitas informações dos senhores e eu vejo assim os 3 pilares aí, né, o principal que até o Eduardo falou, né, do verde, do democrata, social, do liberalismo. Mas tem uma parte que pega muito, que é o socialismo, é o social, as pessoas estão doentes. Hoje não sabe, que nem o Roberto Freire acabou de explanar, numa eleição que só tem Bolsonaro e tinha o PT para disputar um segundo turno. E a população não sabia o que fazer. Está perdida, porque perdeu a credibilidade. Perdeu a credibilidade de que forma? A partir do momento que as pessoas não vê uma luz no final do túnel. Eu acho que, a partir do momento que vocês estão pensando, né, e idealizando esse novo encontro com novas propostas políticas, eu acredito que isso vai sair uma luz no final do túnel. Vai sair uma pessoa ali, um iluminado, que vai dar esse voto de confiança e vai levantar essa bandeira. Porque o verde está doente, e muito doente. Natalene sabe, o Eduardo trabalha na secretaria, a Soninha também, eu também trabalhei na secretaria, fui diretor de parque, e a gente vê como que está isso daí. Moradores de rua, então, em São Paulo, estão um absurdo. E ninguém cuida. Cracolândia está um absurdo, ninguém cuida. Isso é o social. Nós temos que tratar essa doença dessas pessoas. O ser humano hoje está doente. E está doente sem direção, sem expectativa de vida, sem trabalho, sem o pão para comer no dia seguinte. Então, eu só espero que essa luz que vocês estão querendo discutir, discuta profundamente mesmo, para que o brasileiro tenha uma luz no final do túnel com pessoas competentes para governar o nosso país. Obrigado a todos. Vou pedir para o Roberto fazer um comentário, o Eduardo também, e depois a gente abre mais 3, tá bom? Vamos lá. É rápido. Aqui o companheiro falou sobre a questão dos liberais, da questão de um programa econômico. Davi trouxe aqui para nós um artigo de um liberal. O Armínio Fraga é um liberal. E foi quem melhor escreveu nesses momentos agora sobre o SUS, que é um dos programas de política social dos mais importantes do país. Porque não é só do Brasil, é um programa que é referência mundial pela sua universalidade e pela sua capacidade de atender a população brasileira, com alguns problemas, mas atende. Que vários países mais desenvolvidos não têm um sistema de saúde como nós temos. Então, esse é um dado.
importante. E o que é que está significando um Armínio Fraga? Não está sozinho. Há, nessa nova economia, porque também a gente não adianta fugir de um dado muito concreto. Essa ideia aqui teve um companheiro nosso ali, que é ligado a transporte. Cocada. Olha, uma das coisas que na hora que você começou a falar, eu me lembrei o seguinte, teve uma briga aqui de taxista contra a plataforma Uber. Daqui a pouco vai ter uma briga, o fim do motorista. Isso já está no mundo, em alguns lugares, discutindo. Dia desse eu vi um filme americano, Rafa, o grande sindicalista do transporte norte-americano, que falava muito, dizia, se a gente parar, para a América. Né? Roberto, o problema é quando chegar o fim do médico, aí eu estou perdido. Também, mas olha, sabe o que é que disseram? Pode acabar o médico, mas não vai acabar a enfermeira. Porque o mundo do futuro vai ter muita a necessidade da humanidade, das pessoas serem pessoalmente e se relacionarem. Algumas funções, tecnicamente, a inteligência artificial resolve. Sei lá, mas isso é um mundo do futuro que a gente tem que enfrentar, porque já está acontecendo hoje. Então, essa nova economia, não adianta alguém, por exemplo, ficar falando, e eu vejo alguns setores, inclusive de esquerda, que ficam imaginando, que pensam um futuro, falarem ainda de estatização do banco. Aí eu vi agora uma notícia que as pessoas estão saindo dos bancos, como o Banco do Brasil, porque paga várias taxas, para um banco digital que ninguém sabe nem onde fica, está nas nuvens. E esse é um banco que está crescendo no mundo todo. Pois bem, o que é esta nova economia? O que é que nós vamos ter que propor para esse mundo em que você, num chão de fábrica, você só tem robô? Não tem mais nenhuma pessoa trabalhando e produzindo permanentemente e numa quantidade muito maior, com muito maior produtividade e na produção de riqueza. Que economia é essa? Que mundo é esse? Então, nós não podemos ficar com paradigmas, com postulados, com ideias do passado. Aí é possível, e alguém disse a mim, mas como um velho comunista vai agora conversar com os liberais? Eu digo, o muro de Berlim caiu, aquilo impedia. Agora não tem esse impedimento. Por que não falar? Por que não conversar? Por que não ter um Armínio Fraga junto conosco discutindo o SUS? E isso existe. E temos que estar aberto. O que nós não podemos é ficar prisioneiros do passado. Até porque, para enfrentar e ganhar um processo eleitoral no Brasil, nós precisamos estar antenados com o século XXI. E não preso com paradigmas do século XX. Que forças políticas no Brasil estão presos no século XX ainda. Então, os liberais que têm coração, eu gostei dessa... Isso é só Eduardo para estar trazendo isso, porque a gente fala liberal progressista. Eu também não sei se vou usar muito isso, não é do meu feitio, mas gostei. Liberal que tem preocupação social, Armínio mostrou isso, e existem. E é importante nós estarmos abertos para esse diálogo, porque essas três forças, aqueles que cuidam da questão ambiental, que pode ser Partido Verde e tem fora do Partido Verde, os sociais-democratas com sua preocupação social e sua história de humanidade, de visão internacionalista, e os liberais. Essas são três forças políticas que nós precisamos estar entendendo que podem ser os construtores de uma alternativa política para um Brasil, que a gente precisa não apenas derrotar esses polos de extremismo político, à esquerda ou à direita, mas a gente tem que ganhar a eleição para que o Brasil efetivamente entre no século XXI. Eduardo. O Brito tinha perguntado sobre as utopias. Cadê? Foi embora? Foi, está ali. O Brito foi no banheiro. Está ali, o Brito está lá na porta. Chama então, o Brito ali para nós, por favor. É sua resposta. Vem aqui, Brito. Não, você tinha cobrado as utopias.
E isso que o Roberto estava falando, eu me lembrei de alguma coisa interessante. Você cobrou as utopias. Realmente precisa ter ideias de longo prazo, que são utopias, que são horizontes, na verdade, né? Eu dei alguns parâmetros de que tipo de utopias e horizonte a gente deve se mover, e o nosso programa tem que responder essas questões. De como eu vou viver num mundo cada vez mais democrático, de como eu vou viver um mundo com esse novo tipo de trabalho que vai existir. E esse nosso programa tem que falar para esse futuro. Agora, vestir a camisa, né? Isso é no dia a dia, né? Porque isso não se constrói assim, com uma forma mágica, né? Vai ver se o nosso programa vai dar resultados, nós vamos ganhando essas fidelidades. A gente não pode ganhar fidelidades por decreto, nem simplesmente escrevendo um programa. É a nossa vida nos próximos anos que vai trazer companheiros ou não. Agora, o Roberto tem insistido muito nessa questão do nacionalismo e eu insistindo muito na questão do mercado, religião, porque tem gente liberal para a qual o mercado é uma religião. É um tipo de fundamentalismo, né? Esse aí não dá para realmente não dá, porque é uma questão de... não tem coração e é uma questão de fé, né, dele. Então são coisas que a gente deve fugir. O nacionalismo tem se manifestado de forma mais prática, né, com um slogan que era um slogan até nazista, né? Os Estados Unidos primeiro. E aqui, Brasil acima de tudo. Alguém no Paraguai vai dizer, Paraguai acima de tudo. E assim, coitado, do Paraguai acima de tudo. Veja, né? Então, isso daí, além de ser uma manifestação reacionária e retrógrada, é uma manifestação de que quem tem um mínimo de informação totalmente demagógica. Ele sabe que isso não é mais possível, né? Mas isso, infelizmente, Roberto e Brito, isso dá voto. Dá voto por quê? Porque esses sentimentos de segurança de um passado, e é uma segurança que nem existiu, mas é uma nostalgia, né? Isso ainda dá voto. Ainda dá voto. Isso dá voto na direita e dá voto na esquerda. O Lula usa isso, o Bolsonaro usa isso. Na França, que é um país muito politizado, na última eleição, tinha a extrema-direita nacionalista contra a União Europeia, porque estava acabando com a grande França. Onde está o nosso país? Agora viramos um Estado da União Europeia. E a extrema-esquerda, que é aqueles insubmissos, que tem aquele candidato chamado Melecon, mesma coisa. Ele é a direita com a Le Pen e o Melecon com a esquerda contra a Europa. Vamos salvar a França. Vamos resgatar a França, ou seja, é a mesma coisa do Trump, a mesma coisa do Bolsonaro. França primeiro, né? Vamos sair dessa... Então, isso é uma coisa ainda que nós temos que saber, nós vamos conviver e enfrentar isso muito tempo. Mas isso a gente tem que ter, como a gente está discutindo aqui, propostas capazes de ganhar apoios e adeptos. Eu espero que a gente consiga fazer isso, né? Mas porque... essas palavras de ordem têm ainda muito reflexo na população. E sem criar um super-herói, né? Porque eles têm um super-herói, né? Um super-herói do lado de lá é o Lula, um super-herói do lado de lá é o Bolsonaro. Como é que a gente consegue fazer isso sem criar essa figura do... Bom, essa é uma outra questão que eu acho que no programa eu defenderia com muita ênfase, eu acho que o Roberto também vai concordar, que qualquer programa de modernização da política do Brasil passa para você defender o voto distrital misto e o parlamentarismo, que são formas muito mais racionais, onde o controle popular sobre a democracia representativa pode se exercer com muito mais força, né? Eu acho que um programa nosso tem que dizer claramente que nós vamos defender isso, é claro. Tem que ter consulta, tem que ter emenda constitucional, mas nós devemos defender isso e explicar por que o parlamentarismo e o voto distrital misto são formas mais democráticas de exercer a política.